Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. O pastor Marco é generoso, né? Bondoso. Somos mais um servo de Jesus, disposto a servir assim como ele e todos vocês aqui nessa noite. Amém? É uma alegria, pastor Marco, uma alegria, Márcia, estar com vocês aqui nesse final de semana. Eles, como o pastor disse, eles estiveram conosco lá também. O pastor Marco, no ano passado, na conferência de casais, foi uma bênção. Muitos casamentos depois daquela conferência. Ele fez um apelo lá poderoso no final, no encerramento. E depois, então, deu trabalho para mim, né? Muita gente para casar. Que bênção. O povo que estava em cima do muro, assim, sabe? Caso no caso, caso no caso. Aí foi aquela avalanche de casamento, né? E a Márcia também esteve lá esse ano, na Conferência das Mulheres, e indescritível o testemunho dela, a forma que Deus usou ela naquele lugar, foi uma bênção. Minha esposa desapareceu, ficou só o casaco, mas eu acho que ela deve estar ali no Kids com o Caleb, né? Aquela foto, consegue projetar para a gente aí? Eu vou apresentar para vocês a minha família agora, tá? Vocês conseguem ver? Essa é a minha família. A Raquel e a Rebeca, a Raquel aqui, a Rebeca lá, ou ao contrário, mas é isso, Raquel e Rebeca, a Denise e o Caleb. Essa é a minha linda família. As minhas filhas vão fazer 16 anos, agora dia 12, dia dos namorados. Desde que elas nasceram, há 16 anos nós não comemoramos o dia dos namorados, é aniversário delas, né? Então acabou o dia dos namorados lá em casa, é aniversário delas. A gente junta tudo e comemora tudo junto. Eu nasci no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, faço 42 agora no próximo outubro, e elas nasceram no Dia dos Namorados. A gente decidiu que a gente lá em casa só nasce em datas importantes, né? Então, quem nasce lá só nasce em datas importantes. Brincadeira à parte, meus queridos. Ontem à noite tivemos um momento muito especial com os homens, cada homem um guerreiro. Falamos sobre o discipulado para terminar bem. O curso Cada Homem um Guerreiro nada mais é do que um programa de discipulado que tem abençoado homens em todo o mundo. Não é somente no Brasil, é um ministério internacional. E o pastor Berg tem, através daquele material, abençoado muitos homens. Lá na nossa igreja não é diferente. Nós temos alguns homens envolvidos nesse ministério de discipulado. E no início do curso, no primeiro módulo, nós aprendemos sobre a importância do discipulado para terminar bem. Infelizmente, nem todo mundo termina bem, e quando a gente vem para o meio cristão, o meio da igreja, infelizmente tem pessoas que também ficam pelo caminho, que não terminam bem. Isso tem muito a ver com a liderança do homem. Você, homem, Deus chamou você para liderar a sua casa, para conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Então, se você não esteve ontem à noite, eu acho que depois a mensagem vai para o canal da igreja, vocês vão ter a oportunidade de assistir lá o sermão, também a pregação de hoje de manhã. Nós falamos sobre a fé na prática pela manhã, como viver essa fé em movimento, essa fé na prática. Aprendemos que fé é movimento, não é ficar parado esperando cair do céu, é você acreditar, confiar e ir em direção aquilo que Deus prometeu. Fé é abençoar outros, fé é andar em família, e fé é você adorar durante a jornada, é adoração contínua, e por fim, fé é continuar apesar das circunstâncias. E agora à noite eu quero convidá-los todos para o Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, nós vamos ler alguns versículos, texto muito conhecido. Nós vamos ler aqui sobre Jairo e a sua filha, e também sobre a mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. A idade que a filha de Jairo tinha, 12 anos, era o tempo que essa mulher sofria de uma hemorragia, de uma enfermidade. Então eu quero ler com você, é uma leitura um pouco extensa, peço a sua paciência, você pode acompanhar aqui. Mas se você estiver com a sua Bíblia nas mãos, interessante que esteja,
Eu gosto muito do aplicativo, mas para mim não substitui a Bíblia papel, né? Eu gosto de riscar, eu gosto de manusear. Então eu quero que você abra sua Bíblia ou abra seu aplicativo e acompanhe a leitura aí, tá bom? Diz assim o texto, a partir do versículo 21, Marcos capítulo 5, versículo 21. Estamos juntos? Amém? Então vamos lá, diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filha está morrendo, por favor venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Está de brincadeira, né, Jesus? Acréscimo meu, tá? Verso 32, continuando. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Ou para que continuar incomodando o mestre? Uma pergunta. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Você pode olhar para a pessoa do seu lado? Vamos repetir esse versículo, olhando para a pessoa do seu lado, com carinho e respeito. Diga assim: não tenha medo, apenas creia. Agora olhe para o outro lado e diga a mesma coisa para essa pessoa: não tenha medo, apenas creia. Verso 37 diz assim: então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos ao quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Amém, meus irmãos? Quero falar com você nessa oportunidade sobre o tema no caminho do milagre. Todos nós passamos por situações difíceis. Isso faz parte do currículo do ser humano. Se você não passou, você vai passar. E isso aqui não é profecia, isso aqui é simplesmente a realidade da nossa jornada. Todos nós passamos por altos e baixos. Todos nós passamos pelo vale e pelo monte. E quando a gente está no monte é tudo muito tranquilo, a gente está alegre, vibrando pela vitória, mas o vale ensina muito mais do que o monte. E quando nós lemos o Salmo de número 23, nós vemos o salmista cantando para Deus e dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista está reconhecendo que os vales fazem parte do processo da vida, no casamento, na educação dos filhos, na vida financeira, na caminhada de fé, na vida de igreja. Todos nós passamos por situações, e muitas vezes tão difíceis, que não sabemos como agir, não sabemos o que fazer. Já aconteceu isso com você, ou essas coisas só acontecem em 3 passos? Lá em 3 passos acontece muito. Quem já passou aqui por situações difíceis, que você disse assim: chegou o meu fim, a partir de agora eu não sei mais o que fazer? Pois bem, você passou, você está aqui, não era o seu fim, e você sobreviveu. Se você está passando agora, você também vai sobreviver, você também vai passar. Quando não há o que fazer, diante da tribulação, diante da dificuldade, diante de uma enfermidade, diante de uma quebra financeira, diante de uma situação aos nossos olhos impossível, chega exatamente o momento de trilhar um caminho, o que eu estou chamando nessa noite de o caminho do milagre. Mas no caminho do milagre, nós temos algumas lições que nós temos que aprender, para que você possa chegar até o resultado, o objetivo, aquilo que você quer alcançar, aquilo que Deus tem prometido. Como foi dito pela manhã, a fé é movimento, e é um movimento em direção àquilo que Deus já nos disse através da palavra. Fé não é fé em qualquer coisa, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção das coisas que se não vê, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, e a partir dali nós temos a descrição dos heróis da fé. O versículo 6 também é muito conhecido: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então fé não é fé em qualquer coisa, fé em qualquer coisa é fideísmo. Fé bíblica, fé verdadeira, é a confiança plena na palavra de Deus, naquilo que Ele prometeu para a sua igreja. E se Ele prometeu, as portas do inferno não irão prevalecer contra a sua igreja, porque a igreja é dele. Amém, meus irmãos? Então, no caminho do milagre, nós podemos aprender algumas lições. Essa história aqui é muito conhecida, eu não vim inventar a roda para você, o texto é muito conhecido, você já deve ter ouvido falar da mulher do fluxo de sangue, já deve ter ouvido falar de Jairo, chefe da sinagoga. Ele foi até Jesus e disse: a minha filha está morrendo. Jesus foi em direção à casa dele, e no caminho, uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. Naquela época, a dificuldade de tratamento, a ciência, a medicina, enfim, daquele contexto, essa mulher havia gastado tudo que ela tinha, suas posses, para buscar uma cura que não veio, e diz então nos outros evangelhos que ela veio a piorar. Então ela ouviu falar de Jesus, e ela foi ao encontro do milagre dela. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ela ouviu, e ela foi em direção a Jesus, enquanto Jesus ia em direção à casa de Jairo. Era uma viagem, era um caminho, e uma multidão cercava Jesus. Ela entra no meio da multidão, ela toca em Jesus, e no mesmo instante ela sente-se curada daquela enfermidade. O sangue cessou, e Jesus percebeu que dele saiu poder, que dele saiu virtude. Ele para e pergunta: quem é que me tocou? Aí vem os discípulos: Senhor, todo mundo toca no Senhor, está todo mundo apertando. Como é que o Senhor pergunta quem é que me tocou? E Jesus, ele vai dizer: alguém me tocou diferente. Não é aquele toque comum, é diferente. Alguém me tocou com fé, saiu poder, saiu virtude. Então a mulher se revelou. Então Jesus disse para ela: foi a tua fé. Fé em movimento, lembra? Foi a tua fé que te curou, foi a tua fé que te salvou. E aquilo motivou Jairo, e Jesus continuou. Então veio a notícia para Jairo: para tudo, porque tua filha morreu, acabou, não tem mais esperança, está tudo acabado. Jesus olha para ele e diz assim: não temas, crê somente. Jesus deu uma forcinha para a fé dele, e eles continuaram. Quando chegaram na casa de Jairo, a filha estava morta, mas Jesus disse: ela dorme. Riram de Jesus. Então Jesus pegou Pedro, Tiago e João, e os pais da menina entraram no quarto, e a menina ressuscitou.
e caminhou e foi alimentada. Essa é basicamente a história que nós lemos. Então vamos achar nesse texto algumas lições que devem servir para mim e para você, para trilharmos um caminho de milagre até a nossa vitória. Amém? Quem quer conhecer esse caminho de milagre até a sua vitória? Então, o primeiro ponto diz assim, no versículo 24, olhe para o versículo 24, está dito assim: então chegou um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filha está morrendo, por favor venha. Diga venha. Diga venha. E põe as mãos. Diga e põe as mãos sobre ela. A primeira lição que nós podemos e devemos aprender com esse texto é que no caminho do milagre nós não devemos ir sem Jesus, porque sem Jesus não tem milagre. Jairo, ele foi em busca de Jesus, é isso que nós aprendemos no versículo 24. Tudo começa com um relacionamento com Jesus. Eu não conheço mais ninguém que tem poder de fazer milagres. Eu não conheço mais ninguém que tem o poder de devolver a vida a alguém que já morreu. Esse Jesus que nós estamos falando, ele não é apenas um bom mestre, ele não é apenas um rabino, ele não é apenas um grande filósofo que deixou a sua mensagem para este mundo. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus, Jesus é o Criador de todas as coisas. No princípio, essa expressão no princípio é a mesma expressão do Gênesis, o Bereshit. No princípio, Deus criou os céus e a terra. João está nos mostrando que quem estava lá no princípio, quem criou todas as coisas, o Pai criou através do Filho todas as coisas. Esse homem que Jairo foi procurar, que Jairo convidou para ir até a sua casa, que Jairo foi pedir socorro, ele não era apenas um bom homem, ele é Deus. No caminho do milagre, nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. Muitas vezes, as lutas vêm para que você aprofunde o seu relacionamento com Jesus, porque a fase, o período da nossa vida que nós mais nos aproximamos de Jesus, não é quando a conta bancária está gorda. Os momentos em nossas vidas que nós mais nos aproximamos de Jesus, não é quando o casamento vai bem, quando os filhos estão bem encaminhados, não é quando tudo está certinho. Geralmente, pelo menos na minha experiência, na minha igreja é assim, na igreja que eu sirvo, quando a gente está passando por luta, a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente se aproxima mais de Deus, porque a dor e a dificuldade é uma mãe, a bonança é apenas uma madrasta, porque é na dificuldade e na luta e na dor que nós aprendemos mais, que nós nos aproximamos mais de Jesus. Então, no caminho do milagre, nas circunstâncias que você está vivendo, se Jesus não for com você, se você não convidar Jesus para estar com você, você não experimentará uma vida de milagres. Não vá sem Jesus, não faça isso. Muitos vêm a Jesus apenas pelo milagre, mas faz parte. Mas ser amigo de Jesus é ter uma vida de milagres. Não busque Jesus apenas para viver um milagre. Tenha um relacionamento com Jesus e viva uma vida, uma história de milagres. Amém, igreja? Então, se você está trilhando esse caminho, o primeiro ponto eu quero dizer para você: não vá sem Jesus. Amém, meus queridos? No caminho do milagre, não vá sozinho. No segundo ponto, versículo 28. Versículo 28 está dito assim: pois pensava a mulher, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Versículo de número 28. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ela foi até Jesus, cheia de fé.
Ela não disse, talvez se eu tocar na hora do seu vestido eu serei curada. Eu vou lá fazer um teste, de repente vai que dá certo, mas se não der, vida que segue. Ela disse, ao contrário, se eu tocar, eu serei curada. A fé dessa mulher era uma fé em ação, como nós aprendemos pela manhã. E essa mulher doente, ela inspirou a fé de Jairo. É isso que nós aprendemos no segundo ponto. Se inspire com a fé de outras pessoas. Primeiro ponto, não vá sem Jesus. Segundo ponto, se inspire com a fé de outros. A fé de quem te inspira? A caminhada de quem com Jesus que te inspira? Eu tenho muitas pessoas que me inspiram, muitos pastores que me inspiram, igrejas que me inspiram, famílias que me inspiram. Quem tem inspirado a sua caminhada? Para quem você tem olhado? Ninguém caminha sozinho. A vida cristã é uma vida em comunidade. Não existe crente sozinho. Não existe crente desigrejado. Se é desigrejado, tem algum problema, precisa congregar. Nós somos um corpo. Se você vê uma perna andando sozinha no centro da cidade, você sai correndo. Sim ou não? Sim. Porque nós somos membros uns dos outros, somos igreja. E quando vivemos em comunidade, nos inspiramos com a fé dos outros. Porque quando nós não estamos bem, Deus sempre levanta alguém para nos inspirar. Como aconteceu com Jairo. A sua filha está morrendo. Só quem é pai e quem é mãe sabe o que é isso. Quando um filho está doente, quando um filho está passando por dificuldade, só um pai e uma mãe de verdade conseguem entender o quanto isso é doloroso. Essa mulher doente inspirou Jairo, que estava preocupado, apavorado, porque a sua filha estava morrendo. E ele se inspirou com a fé dessa mulher. Verso 27 diz que ela ouviu falar de Jesus. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Tem pessoas que têm uma fé extraordinária. Não sei se você se lembra do seu primeiro amor, os primeiros meses, os primeiros anos de fé. É um negócio diferente, né? Viver o primeiro amor, os primeiros passos na fé, é algo diferente. Eu me lembro dos meus primeiros 3 anos de fé. Me converti, como eu já falei aqui ontem e hoje pela manhã, dia 14 de abril de 2005. Há 20 anos atrás. Dia 14 agora de abril, completei 20 anos de fé. Comecei a pregar com 2 anos e pouquinho de convertido. Já me dava oportunidade para pregar e eu saía pregando. Todos os lugares que me davam oportunidade. Já falei um monte de besteira, mas faz parte, né? Quem nunca, né? A gente vai aprendendo e a gente vai melhorando. E eu me converti na Assembleia de Deus, fui obreiro na Assembleia de Deus, fui pastor na Assembleia de Deus. E os 3 primeiros anos de fé foi um negócio maravilhoso. Eu tive muitas experiências com Jesus. Contei algumas delas para o pastor Marco, para a Márcia. Até o 3º ano de fé, eu conheci a Denise quando eu tinha 2 anos de crente, de convertido. E nós nos conhecemos então, 10 meses nós nos casamos, 4 meses de namoro, 6 meses de noivado. Porque o crente não pode namorar muito não. O namoro do crente é curtinho. Para começar, não tem nem namoro na Bíblia, né? Não tem nem namoro, tem casamento. Lá na nossa igreja eu estou sempre motivando os jovens a para com esse negócio de namorar. Não que eu proíba, né? Mas é casar. Casar, e tem um casal que agora trocaram aliança. Eles começaram a namorar tem uns 15 dias, já vão casar daqui 3 meses. É isso aí, tem que casar. O que você precisa para casar? E um doido para casar com você, só isso. Ah, tem que ter dinheiro, tem que ter casa, tem que ter nada. Tem gente que tem dinheiro, tem que ter casa e ninguém quer casar com ele. Então para casar você tem que ter alguém disposto a casar com você. É isso aí, pronto. Onde é que a gente vai morar? Não interessa. Tem gente que tem onde morar e não tem quem more com ele, né?
Então, se você tem alguém que está disposto a dividir a vida com você, vai com tudo. Amém? Então, os primeiros anos de fé é algo extraordinário. Nós lançamos as bases para a nossa caminhada com Jesus e nos inspiramos com a fé de outras pessoas. Deus nos convida a viver pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, disse o Senhor. Então nós vivemos pela fé. Essa mulher ouviu e acreditou. A fé dessa mulher não era uma fé apenas intelectual, mas uma fé prática. Olha só, ela ouviu, ação, ela creu, ela foi atrás, ela enfrentou a multidão, ela tocou e ela testemunhou. Ela disse: foi eu, Jesus, que toquei. Jesus disse, os discípulos: agora Jesus vai brigar com ela. Não, Jesus disse: grande a tua fé te curou, seja livre desse mal. Essa fé nos inspira, amém? Essa fé me inspira. Essa fé deve inspirar você. E no caminho do milagre, você vai experimentar milagres se você se inspirar com a fé de outras pessoas. Amém, igreja? No versículo 35, no caminho do milagre, nós não podemos desanimar com o que os nossos ouvidos ouvem. Se a fé vem pelo ouvir, muitas vezes o que a gente ouve bloqueia a nossa fé, bloqueia a nossa vitória, a nossa bênção. Olha só, o versículo de número 35, preste atenção, versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, olha só, Jairo está olhando aquela mulher foi curada, ele está ali repleto de expectativa. Se Jesus fez o milagre na vida dessa mulher, ele vai fazer o milagre na vida da minha filha também. Versículo 35, vai dar certo, está chegando a vitória, agora a gente vai romper, agora a gente vai fluir. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo. Às vezes podia chamar de mensageiro de Satanás, né? Diz assim, ó, o líder da sinagoga, então, lhe disseram: sua filha morreu. Sua filha morreu, e quer saber do que mais? Para de incomodar Jesus. Não tem mais o que fazer, sua filha morreu. Quantas notícias nós ouvimos durante o dia, quantas notícias nós ouvimos durante a semana, e aquilo é uma seta do inimigo no coração. Aí a gente pensa: realmente não tem o que fazer. Se ela tivesse doente, era mais fácil para Jesus, mas agora ela morreu, Jesus não vai dar conta. Jairo, com essa notícia, não há o que fazer. Mas no caminho do milagre, não desanime com o que os seus ouvidos ouvem. Muitas vezes ouvimos: não há mais esperança, não há o que fazer, não tem jeito, os médicos desenganaram, nem para a medicina e nem para ninguém. O que é impossível para o nosso Deus? O que é impossível para o nosso Deus? Um dos nomes do nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. No caminho do milagre, tudo que importa, presta atenção nisso, por favor, dobre a sua atenção, olhe para mim. No caminho do milagre, tudo que importa é o que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo para você? Olha só o versículo 36, presta atenção, na Bíblia. Jesus, porém, ouviu essas palavras. Jesus ouviu o que foi dito para Jairo: sua filha está morta, não tem mais o que fazer, pare de incomodar Jesus, desista dessa caminhada, desista dessa jornada. Jesus ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Você precisa tomar uma decisão. Quem você vai ouvir? A voz contrária? A voz daqueles que estão torcendo para dar errado? A voz daqueles que estão aplaudindo a luta que você está passando? Ou você vai ouvir a voz de Jesus, quando Ele diz: não tenha medo, apenas creia? Quem é que você vai ouvir?
A decisão é sempre nossa, a decisão é sempre minha. Quem eu vou ouvir? Quem vai falar ao meu coração? Que palavras vão descer para o meu coração? Selecione quem e o que você ouve. Romanos capítulo 10, verso 7 diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir é importante, saber ouvir é importante, selecionar o que você ouve é importante. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir não é de qualquer coisa, é o ouvir da palavra de Deus. Se você não tem uma palavra boa para falar, não fale, ore. Amém? Romanos 12 e 2: não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? Como é que você transforma a sua mente? Ouvindo, alimentando a sua mente, lendo a palavra de Deus, estando cercado de pessoas de fé, de pessoas que estão indo em direção a Jesus Cristo, no caminho do milagre. Nós não podemos desanimar com o que os nossos ouvidos ouvem. Nós devemos selecionar, nós devemos ouvir Jesus e a sua bendita palavra, porque no caminho do milagre, isso vai fazer toda a diferença para você chegar até o final. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Amém? Muito bem. Se não está entendendo, eu volto do começo. Posso continuar? Amém. Ponto 4. Versículo 40. Olha só que interessante, quando nós chegamos no versículo 40. Dobre a sua atenção. A multidão riu de Jesus. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, disse que a criança não morreu, fica tranquilo. Riram de Jesus. E quando riram de Jesus, diz assim: a multidão riu de Jesus, ele porém fez todos saírem. Saiam daqui! E levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Alguém rir num velório, você não chega num velório rindo não, tá? Eu no início do meu ministério, eu cometi algumas gafes em velório. O pastor quer ser sempre muito simpático, né? Chega no velório: e aí, pessoal, tudo bem? Não, né? Estou no velório, né? Calma aí. Velório não é lugar de... Agora você imagina Jesus dizendo: ela não está morta. Riram de Jesus. Aí Jesus disse: dá licença, vocês que estão rindo. E chamou o pai e a mãe e o seu ciclo íntimo, Pedro, Tiago e João. Por quê? Quarto ponto, no caminho do milagre, pastor Marco, convide os que se importam. Quem é que se importa com você? Quem é que se importava com aquela família, com a vida daquela menina, mais do que qualquer pessoa? O pai e a mãe. No caminho do milagre, convide os que se importam. Às vezes, presta atenção nisso aqui, nós valorizamos demais a opinião daqueles que não se importam, daqueles que estão rindo. Jesus enlouqueceu, ela está morta, e ele diz que está dormindo. Onde foi que ele estudou medicina? Ele é o médico dos médicos, amém? Ele é o Senhor da vida, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, no caminho do seu milagre, traga para perto quem se importa. Amém? Diga assim: eu trarei para perto os que se importam. No caminho do milagre, nós precisamos convidar apenas os que se importam. Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago e João. No versículo 40 e no versículo 42, preste atenção na diferença que nós temos aqui. Os que riam ficaram admirados. Versículo 40:
E depois pulamos para o versículo 42, olha só. A multidão riu de Jesus, ele porém fez todos saírem, e levou o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava. Versículo 42, a menina que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Agora olha só, aqueles que estavam rindo, todos ficaram muito admirados. Amém? Aqueles que estavam rindo, ficaram admirados, porque Jesus devolveu a vida para aquela menina. Glória a Deus. E último ponto, e a gente já termina, versículo 43. Olha só, o último versículo vai dizer assim: Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. A menina estava morta, ressuscitou, e Jesus disse: esse é o seu milagre, Jairo, certo? Dona, esposa do Jairo, esse é o seu milagre, certo? É isso que vocês queriam, não é verdade? A saúde da filha de vocês, a ressurreição da filha de vocês, o milagre na casa de vocês. Eis aí o milagre é a ressurreição da menina. Agora alimente o seu milagre. No caminho do milagre, nós precisamos alimentar o milagre. Você tem feito isso? Você que já viveu o milagre, às vezes o seu milagre foi a restauração do seu casamento. Você está alimentando bem isso? Você está alimentando bem o seu casamento? Você continua crescendo na fé? Talvez o milagre foi a transformação da sua vida em uma fase muito difícil. Você homem, o curso Cada Homem um Guerreiro, Guerreiros, é uma forma de você alimentar o seu milagre. Como você tem alimentado o seu milagre? Ou, se você está esperando viver um milagre por esses dias, em qualquer área da sua vida que seja, esse milagre não chegou. Para que ele chegue, você também precisa alimentá-lo. Como é que você pode alimentar o seu milagre? Vida de igreja, discipulado, fidelidade, lealdade, temor, aprender e viver os princípios da palavra de Deus, consertar aquilo que Deus tem nos mostrado para que seja consertado. Enquanto você caminha em obediência, Deus prepara o seu milagre. Vou contar uma história para vocês. Quando nós nos casamos, eu e a minha esposa querida, eu tinha 23 anos e ela 18. E logo o Senhor nos deu a Raquel e a Rebeca. Elas nasceram de 7 meses. Eu era um novo convertido, 3 anos para 4 anos de fé. A Denise é filha de pastor, o pai dela é pastor, 30 anos de ministério na Assembleia de Deus. Hoje ele é meu pastor auxiliar na Batista. Olha só, eu virei batista e trouxe meu sogro também, virou batista, mais batistão que eu. Foi duro, mas ele foi. Jesus sabe como convencer. E quando as nossas filhas nasceram, elas nasceram de 7 meses. A Denise foi às pressas para Campo Grande. Nós morávamos em Sidrolândia, 60 quilômetros de Campo Grande. Nós não tínhamos carro na época. A Denise estava no hospital, passando mal. E então a ambulância levou ela para Campo Grande, porque o médico viu que ela tinha dilatação e ela não ia segurar as meninas. Então a ambulância levou a minha esposa para Campo Grande. E eu fui com o pastor de carro atrás. Quando chegamos lá de madrugada, não pude vê-la e fiquei sabendo que o parto estava acontecendo. As meninas nasceram. Voltamos para Sidrolândia, 60 quilômetros, era rápido. Claro que eu não consegui dormir. Pela manhã voltei para Campo Grande e fui visitar minha esposa. Ela estava lá deitada, se recuperando,
E eu perguntei: cadê as crianças? Não pude ver o parto, foi às pressas. Ela disse: não sei, mas elas estão bem. Então, uma enfermeira me levou até a neonatal. Quando eu entrei na neonatal, em uma ala estava a Rebeca com um monte de crianças, eu me lembro até hoje. Crianças que estavam ali há 8 meses, crianças que estavam ali há mais de 1 ano, crianças que estavam vegetando, que nasceram assim. E a Rebeca estava do lado de uma criança que tinha uma cirurgia nas costas, de cima e embaixo. E ela estava entubada, ou respirando com a ajuda de aparelhos, uma coisa assim. E eu fiquei apavorado quando eu vi aquilo. Elas nasceram com 1,7 kg, isso, né, amor? 1,7 kg. Agora elas estão aquelas moçonas ali, já alcançaram a mãe. Não é muito difícil alcançar a mãe, né? Mas alcançaram. O sonho delas era alcançar a mãe. Alcançaram e não passaram. E quando eu fui na outra ala, estava a Raquel respirava normalmente, nasceu com o pezinho torto, até hoje ela lembra, eu nasci com o pezinho torto. Depois logo endireitou com a botinha. E os médicos não garantiram nada em relação a Rebeca. E eu estava numa fase muito difícil do meu ministério, muito difícil da minha vida. Eu já tinha iniciado meu ministério, era obreiro na igreja, mas muitas lutas em várias áreas, e eu havia dito assim para o Senhor: eu não quero esse negócio não. Negócio de ser pastor, não quero não. Eu estou fora, é muito difícil, é muito complicado. E quando eu estava naquela neonatal que eu olhei para a Rebeca, então orei por ela, Deus falou comigo. Ele perguntou se eu iria. Aí eu falei: assim, né? O senhor falando desse jeito? Eu vou. Mas eu quero as minhas 2 filhas com vida. Se o senhor me der as minhas 2 filhas com vida e saúde, eu vou para onde o senhor me mandar. E elas estão aí, cheias de vida e saúde para a glória de Jesus. Aí chegou o momento que Jesus falou assim: agora é a hora de você ir para onde eu estou mandando. Aí eu: Jesus, para onde? Recebi uma mensagem profética que dizia assim: eu estou te enviando para um lugar frio. Eu falei: agora lascou, vai mandar para o Alasca. Aí lá eu estou lascado, né? Frio. Mas aí depois eu entendi que era o Rio Grande do Sul. E a gente sabe de todas as dificuldades no âmbito da espiritualidade que nós enfrentamos no Rio Grande do Sul. E que está sendo quebrado para a glória do nome de Jesus. Amém? Há 14 anos nós estamos no Rio Grande do Sul. Fugi por 1 ano. Aí Jesus me deu mais uma quebradinha e me trouxe de volta. Eu morei 1 ano em Brasília nesse inteirinho. Mas estava fugindo de algumas dificuldades. Jonas, conhece a história de Jonas? Quando você obedece, você vai de navio. Quando você desobedece, você vai no bucho do peixe. Aí a escolha é sua. Como é que você prefere ir? Obediente no navio ou desobediente no bucho do peixe? Eu já experimentei o bucho do peixe, não é legal. Então Jesus me trouxe de volta para o Rio Grande do Sul. E aqui estamos, para a glória de Jesus, gaúcho de coração. Amém? Gaúcho de coração, amamos esse estado. Experimentamos o milagre das nossas filhas. E por fim, elas começaram a pedir um maninho. Queremos um maninho, queremos um maninho. E a gente já tinha decidido que tinha acabado por ali. Então, ouvimos o conselho do pastor Roosevelt. Passamos uma noite na casa do pastor Roosevelt e da Gilca, a pastora Gilca. E eles disseram assim: vocês são jovens, por que vocês não encomendam mais um? Eu falei: pronto, vou obedecer, bora amor. Bora. E a gente foi. E veio o Caleb, nosso temporão. E o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, porque no caminho do milagre nós experimentamos coisas extraordinárias. Nós alimentamos o nosso milagre para que o nosso milagre se multiplique. O nosso milagre foi as nossas filhas. Nosso milagre é o nosso filho, o nosso milagre é a nossa família, o nosso milagre é o nosso ministério. Amém, meus irmãos? Nosso milagre é a nossa igreja. Eu não sei viver sem a igreja. Eu não sei viver sem o povo de Deus. Nós fazemos parte de um grande povo, o povo de Deus. O milagre ainda não aconteceu na sua vida,
Então siga as orientações que foram dadas aqui. Você crê em milagre? Então eu vou te contar uma história enquanto eu peço que a banda venha para cá, por favor. Uma história real. Essa história aconteceu em um campo missionário no continente africano, onde uma missionária, ela servia um orfanato naquela região. Presta atenção, por favor, não se distraia. Essa missionária, ela tinha acabado de fazer um parto, em que a mãe havia morrido e o bebê nasceu prematuro. E essa mãe que morreu no parto, ela tinha ainda uma menininha de 2 anos de idade. E agora nasceu a sua segunda filha, ou o seu segundo filho, e ela morreu no parto. E a missionária que fez o parto, que cuidava daqueles órfãos, ela reuniu ali as crianças para fazer uma oração. Eles recebiam doações, ofertas, que vinham de vários lugares do mundo. Ela reuniu aquelas crianças para devocional, para oração, e naquele dia eles estavam fazendo uma oração. Enquanto a missionária orava, ela pedia ao Senhor uma bolsa térmica, uma bolsa de água quente, porque estava frio de madrugada, e a única bolsa de água que eles tinham havia estourado, e a criança prematura precisava ser aquecida. Enquanto ela orava, chegou uma garotinha do lado dela, chamada Ruth. Essa garotinha, ela orou assim, disse: Senhor Jesus, além da bolsa de água, envia também uma boneca para a irmãzinha do bebê, para ela poder brincar, porque ela está sentindo muito a falta da mãe dela. A missionária ouviu aquilo. Sabe quando você ora assim, sem fé? Quando você ora duvidando? Senhor, mas meu Deus, se isso acontecer é muita loucura. Ela ficou nessa crise. Ela disse: já é difícil vir a bolsa de água, quanto mais uma boneca. Quem é que vai pensar numa boneca? Eles mandavam alimentos ressecados para que não pudesse estragar, não sei se é essa a expressão, medicamentos e assim por diante, porque o frete era muito caro, os apoiadores enviavam essas coisas. Vai mandar boneca? E de repente, passou 2, 3 dias, chegou uma encomenda, uma caixa que havia sido enviada 3 meses atrás. E a oração que a missionária fez com a Rutinha, a menininha do lado, fora feita 3 dias atrás. Então a Ruth foi lá na frente e ela viu a caixa, e ela correu lá e chamou a missionária: missionária, Jesus mandou a bolsa com água e também a boneca. Como é que você sabe? Chegou uma encomenda, uma caixa. A missionária ficou mais preocupada ainda. Ela pegou a caixa, levou para dentro do orfanato. Quando ela abriu a caixa, ela começou a tirar algumas coisas, alguns alimentos, alguns remédios, e de repente, uma bolsa de água. Ela ficou feliz. A Rutinha chegou do lado dela e disse assim: missionária, se Jesus mandou a bolsa de água, Ele mandou também a boneca. O que você faria? Ela engoliu seco. Fica em pé para você ouvir a conclusão. E a Ruth ficou faceirinha. Ela disse: a irmãzinha dele vai ficar muito alegre com o presente, com a boneca que Jesus mandou. E a missionária continuou tirando as coisas. Lá embaixo, lá no finalzinho, tinha uma boneca. E ela pegou aquela boneca e começou a chorar. A Rutinha ficou muito feliz. Ela disse: Jesus mandou a boneca também. E levou a boneca para a menininha de 2 anos, que tinha um irmão prematuro e que acabara de perder a mãe. E a menininha ficou muito feliz. Detalhe: aquela caixa fora enviada 3 meses antes da oração. Deus já sabia que aquela oração seria feita e já providenciou a resposta. Você acredita que o seu milagre já foi providenciado? Você crê nisso?
Você crê que o seu milagre já foi providenciado? O milagre daquela oração que você ainda nem fez, já foi providenciado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Deus já está providenciando, amém, igreja? Deus já está providenciando o seu milagre. Deus já está providenciando o milagre dessa igreja. Deus já está providenciando a sua cura. Deus já está providenciando aquela promoção. Deus já está providenciando aquele trabalho, aquele investimento, aquela causa da justiça, aquela resposta. Aleluia. Deus já está providenciando. Você crê nisso? Feche seus olhos. Pai, nós estamos em Tua presença e nós estamos no caminho do milagre. Nós estamos vivendo, Senhor, e trilhando o caminho do milagre. No caminho do milagre, Senhor, nós estamos tendo muitas experiências. Nós estamos caminhando com o Senhor. Nós estamos sendo inspirados pela fé de outros. No caminho do milagre, Senhor, nós ouvimos palavras negativas que nós não queremos dar ouvidos. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Não temas, crê somente. No caminho do milagre, Senhor, nós estamos convidando quem se importa. E no caminho do milagre, Senhor, nós estamos alimentando o nosso milagre, aquele que já recebemos e aqueles que nós ainda iremos receber. Pai, que a Tua igreja experimente nessa noite uma porção de milagres. Que o Teu povo aqui, Senhor, que está crendo, possam receber durante essa semana o seu milagre, a sua resposta. O Senhor já providenciou. E nós queremos, pela fé, nos apropriarmos do nosso milagre, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Vamos louvar a Jesus e agradecê-lo pelo milagre que nós estamos vivendo. Vamos cantar.